hoje vamos dar início ao livro A Caminho da Luz, que é o famoso livro do Emmanuel, um dos mais famosos livros do Emmanuel. Vou botar aqui projetar o livro para aqueles que porventura não têm, então nós vamos estar projetando. Esse aqui, A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo, ditado por Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olhando aqui o Copyright, ele é datado de original de 1939. Então é um livro que já vai, né, mais de 70 anos aí. Lembrando, pegando aqui os temas, né, são 25 capítulos. O capítulo tem um antelóquio, que nós vamos ler hoje, a introdução, e vai pegar aqui, vai começar da Gênese planetária, vai começar antes da história da própria humanidade. Ele vai começar falando sobre a comunidade dos espíritos puros, a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do orbe, vai falar dessa tradição depois da criação da Lua, etc. Vai passar não só pela história, como também pela biologia, pela filosofia e etc. E aqui ele vai avançando, né? Falando das raças adâmicas, trazer a teoria das 4 grandes raças, a civilização egípcia, a Índia, a Indo-Europeia e Israel, são as 4 grandes civilizações. Vai passar pela China milenária, vai falar das grandes religiões do passado, desde o hinduísmo de mais de 5.000 anos antes até colidir no próprio cristianismo. Vai falar sobre a Grécia, a missão de Sócrates, esse missionário extraordinário. Não tem como não falar sobre a Roma antiga. E então, sob o patrocínio de Roma, sob a mão forte de Roma, a vinda de Jesus. Depois, a herança, né, do Império Romano, que herdou o cristianismo, vai falar sobre a edificação dessa ideia cristã e a solidificação na evolução do cristianismo, e a questão da igreja e a invasão dos bárbaros, que a partir do ano 473, vai mudar toda a dinâmica do mundo sobre o início da Idade Medieval e a queda da cidade de Roma, né? A Roma ocidental, porque a Constantinopla vai cair 1000 anos depois. Depois ele vai visitar a Idade Medieval, falando sobre Carlos Magno, o Islã, o feudalismo, a constituição do feudalismo, etc. O fortalecimento do poder religioso, principalmente do catolicismo, vai falar sobre franciscano, etc. Os 210 anos das Cruzadas e o fim da Idade Média. Aí então o Renascimento, chamado Renascimento cultural, a ideia da Companhia de Jesus, do jesuitismo, etc. As épocas de transição, que é no caso da Reforma Luterana, a questão da invencível armada, que ele vai trazer uma teoria um pouco estranha. Quando a gente chegar lá, nós vamos falar sobre isso. A Revolução Francesa, que marcou né, o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, 1789. Depois do século XIX, todos os grandes avanços do século XIX, o papel de Allan Kardec nesse século XIX, e vai terminar um preâmbulo do final, digamos assim, sobre o espiritismo e as grandes transições. Vai falar, entre outros, sobre o comunismo, o socialismo e o futuro da humanidade, e vai terminar sobre o evangelho e o futuro. Então, esse é um panorama geral da obra, do tema, né, digamos assim, é, como um todo, do livro A Caminho da Luz. Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo, todo mundo aqui? Eu não consigo nem ver vocês. Essa câmera minha aqui não me deixa ver vocês. Vamos lá, gente. Antelóquio. Hum. Meus amigos, que Deus vos conceda a paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção, deixa eu aumentar aqui, ó, a bênção do alto para nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí no mundo em face das religiões e das filosofias terrenas. Não deverá ser este um trabalho histórico. Olha só que coisa interessante, ó. Essa frase aqui é muito interessante, gente. Não deverá ser este um trabalho histórico,
Ele não está com a ideia de falar sobre a história da humanidade, contar a história da humanidade que nós já temos. Eu sou historiador, então a gente já sabe, todos nós. Mas qual é a proposta do Emmanuel? A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Ele tem a proposta desse livro de mostrar que a história da humanidade ela não está correndo à solto. Existe uma influência espiritual dentro dessa história que está ali arregimentando e controlando toda a história. Essa é a proposta, essa é a tese espírita. A tese espírita, ela nos elucida que o mundo não está aí a mão cheia, tá? Cada um faz o que quer. Não, existe uma direção divina controlando tudo e administrando, apesar do livre-arbítrio de nós, tá? De todos nós. O livro do irmão Humberto foi a revelação da missão coletiva de um país. Que livro é esse, gente? Alguém sabe? Quem é esse Humberto e que livro é esse? Coração, Isso coração, aí. Brasil, Pátria do Isso. Evangelho, não sei o que, né? Isso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Humberto de Campos, se não me falha a memória, é o irmão X, né? Isso. Por causa da questão do processo que a esposa dele moveu contra Chico Xavier, aí ele resolveu assinar Humberto de Campos. Resolveu, perdão, assinar como irmão X, 15 anos depois da publicação do primeiro livro dele, Brasil, Coração do Mundo, o Pato do Evangelho. Então ele está falando que esse livro, Brasil, Coração do Mundo, foi publicado antes, é um livro que a gente também pode estudar aqui, é um livro bem polêmico, tá? Um livro que tem ideias assim, bem estranhas, nós podemos estudar também, é um livro bastante interessante, é pouco estudado por esse livro, o pessoal simplesmente aceita tacitamente tudo que está escrito ali, mas tem que se estudar a fundo. Foi a revelação da missão coletiva de um país, no caso, o Brasil. Aí ele vai falar qual a diferença do livro Noberto de Campos para esse livro A Caminho da Luz. A diferença, para quem lê os dois livros, a diferença é enorme, tá, gente? É estupenda. A proposta do Humberto de Campos é estudar o Brasil. A proposta do Emmanuel é estudar a humanidade como toda a Terra, a história da Terra. Então, o Humberto de Campos ele pega um recorte de 500 anos, enquanto o Emmanuel vai pegar um recorte de 4 bilhões de anos. Então, é bem mais vasto, bem mais pretensioso a obra Caminho da Luz. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre, ou seja, grandes missionários do mundo. Ele está falando do quê? Personalidades e povos, ou seja, coletividade. A ação da coletividade e a ação da personalidade. Tem um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, muitos anos atrás, mais de 20 anos que eu tenho esse estudo, sobre a reencarnação das personalidades e a reencarnação das coletividades. Como é que aquele povo, por exemplo, a Roma antiga, que eles reencarnam nos Estados Unidos moderno, a Grécia antiga, que é a reencarnação da França do século XIX, os germânicos antigos que reencarnam na Alemanha Hitler, do Terceiro Reich. Então, assim, é um estudo bastante interessante que eu promovi há muito tempo atrás, e é um estudo que ainda eu acho bastante atual também, né? Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde, e a nós as possibilidades necessárias. Olha só que coisa interessante, ó. Eu achei essa frase aqui muito interessante. A nós as possibilidades necessárias é um rasgo de humildade do Emmanuel. Ele está falando, eu vou aqui contar porque eu sou bom, porque eu conheço tudo, eu fui lá no registro acásico da humanidade e sei tudo melhor do que qualquer historiador. Não, estou falando que Deus me conceda a possibilidade de conseguir passar essa proposta. Ele escreveu isso em quê? Em agosto, 17 de agosto de 38. A obra virá a lume em 39. Então, ele demorou quase um ano para poder compilar essas informações. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhamos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja de bem servir aqueles que, das alturas, sabem de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiamos nele,
do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte de luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações, que ele vos abençoe. Mensagem recebida 17 de agosto de 1978. Gente, em cima disso, alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Antes da gente começar a introdução, ainda não começamos o livro, né? Agora nós vamos ver a introdução e depois nós vamos começar o livro, Eu, eu acho que ficou bem claro, para mim, ao tá? menos. Se ficou algum ponto a se comentar, vocês pegam, tá, gente? Eu fico vendo cada vírgula, cada frase, para ver se tem alguma coisa interessante. Se vocês acharem alguma coisa que não foi comentado, aí é interessante todo Professor, mundo contribuir. deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que vai sair um pouquinho do texto, mas eu acho que o senhor vai ser rápido. Não tem nada a Quando o ver, senhor pode sair à mencionou, vontade. quando o senhor mencionou o terceiro Reich, né? Logo seria o terceiro, o terceiro Reich ou é um apelido que deram para ele? Quem É foi o o primeiro terceiro e o Reich. segundo? Quê? Quem foi o primeiro e o segundo? O primeiro é Carlos Magno, né? Lá no princípio. Depois o segundo, em 1834, com o Bismarck, e o terceiro seria com Hitler. Ah, eu Isso acho foi que eu nem fugi do falando, tema, né? gente, Tá bom. Obrigado, professor. tá? Tem uma frase famosa de Hitler que ele fala que quando o Reich marchava, a terra estremecia. Eu costumo, nas minhas aulas de história, falar com meus alunos, dar uma comparação, por exemplo, Estados Unidos, grande Estados Unidos e o exército do Reich de Hitler. Numa mesma época, Estados Unidos era o 17º maior exército do mundo naquela época. Estava atrás, inclusive, da própria Polônia. O exército americano tinha 17 mil soldados. Hitler tinha 4,5 milhões de soldados. Olhando friamente, era impossível Hitler perder aquela guerra. Não tinha como ele perder. Tanto que ele fez toda a máquina de guerra visualizando e filmando. Tem uns documentários, quando eu mostro para os alunos, eu mostro o documentário original feito pelo exército nazista, por Hitler. Não mostro uma filmagem de alguma outra pessoa. Não é eles mesmo, porque eles acreditavam que o Reich iria durar 1.000 anos. E durou 6 anos, né? Quase 15 anos, digamos assim. Mas eles acreditavam que era 1.000 anos, e tudo indicava que sim. O grande erro de Hitler foi a Operação Barbarossa, né? Se ele não se intrometesse na Operação Barbarossa, o dia D não aniquilaria Hitler de modo algum. Então, ele foi fazer duas lutas, uma no oeste, outra no leste, e acabou perdendo. Mas o poder bélico de Hitler era praticamente invencível naquela época. Vamos lá, gente. Então, quem pode aqui dar uma leitura aqui dessa introdução, começar a leitura aqui dessa introdução? Átila, consegue ler aí? Consegue dar um zoomzinho mais aí? Deixa eu aumentar aqui. Aí, tá bem grande. Tá. Enquanto as penosas transições do século XX, 20, não é correto? Correto. Se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Gente, olha só. Em cima desse tópico que o Átila leu aqui pra gente agora. O que que ele está falando? Ó, anunciam ao tinido sinistro das armas. É o quê? Esse livro foi construído, está sendo escrito em quê? Em 1939. O que que acontece e rompe em 1939 por volta de agosto de 39? A Segunda Guerra Mundial. Então ele está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? O livro está sendo publicado na pior momento da nosso planeta. Foi que o livro está sendo publicado. É isso que ele tá se referindo indiretamente ao momento mais triste da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Deixou mais de 30 milhões de mortos, 60 milhões, né, no total, de mortos, de feridos, etc, né? Vamos lá?
Mas quem conhecia a doutrina espírita naquela época também já tinha um consolo que não seria em vão, né? Não seria em vão o que os nossos companheiros passaram, né? Pelo menos é o que Morte a doutrina assim. espírita nos ensina, né? Aproxima-se o momento em que se efetuará a, ofera- a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente, o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Bom, então ele está comentando aqui que acima das questões humanas existem as questões divinas. Quando ele fala aqui da questão do ascendente místico, ele está falando o quê? Do que acontece sob o controle da espiritualidade maior. Então, nada acontece sem que a espiritualidade esteja atenta. Então, por mais que a gente pense que o mundo está abandonado, não está. Foi justamente nessa década de 40 que surgiu a chamada teoria da morte de Deus. A teologia da morte de Deus pregava o quê? Que o mundo está abandonado, que Deus não existe. Próprios teólogos, próprios pastores, etc., eles pregavam que Deus não existe, porque se Deus existisse, não deixava acontecer o que estava acontecendo na humanidade naquele momento. E o Emmanuel vem pregar justamente o contrário. Vai falar que não, que Deus existe e essa aferição é feita por questões espirituais. É isso que ele está falando aqui. Por isso ele fala, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Então, a realidade espiritual, ela é, digamos assim, preponderante. É isso que está falando. Gente, vamos lá. Pessoal tiver comentário, fala, hein? Então a gente continua a leitura. Vamos lá, então. Aí depois a Átila, aí outro puder ler também. Depois que a Átila terminar esse parágrafo aqui, aí outras pessoas lerem. É o que eu leio devagarzinho. Eu estou aprimorando, graças a Deus, mas eu leio devagarzinho. Não, mas tá E- certo. A hum, leitura tem que ser assim mesmo. Tá correto. Esse esforço de síntese será o da fé reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Isso aí. Alguém mais pode agora dar continuidade, gente? Quem mais Eu vou pode? ler um Pode. parágrafo, professor Cláudio. É diante aqui, Diante, diante. tá, Isso. diante dos nossos olhos de espíritos passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constrói o edifício milenário da evolução humana com suas lágrimas e sofrimento. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformados em ossuários silenciosos. O tempo, como o patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas.
Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, a ciência e a religião. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúne a sua grande família. É, então, acho que aqui ele está passando, né, essa ideia geral que tudo passa. Tanto que ele fala aqui, ó, esse parágrafo aqui, ó, passam todas as religiões, os povos, as religiões, as línguas, as gerações, as raças, tudo passa. Porque existe todo um encadeamento divino controlando tudo isso. É isso que ele está falando para a gente. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta. Professor, desculpe, Oi, atrapalhei. nada, Não, É, pode falar. pode teve o falar. que é ecrã, sei lá, já subiu a Ecrã, página. Ecrã é Ecrã? tela de cinema. Aqui ele fala, ó, diante dos nossos olhos, o espírito passa os fantasmas das civilizações mortas como se permanecessem diante de um ecrã maravilhoso. É uma tela de cinema. Então tá passando tudo como se a gente estivesse assistindo um cinema daquilo. Voltando ali, professora, já Tem que a uma dona... notinha aqui embaixo explicando. Gente, não entendeu? Faz igual a nossa irmã. Pergunta mesmo, tá, gente? Uhum. É porque ela continua lendo e a gente não tem tempo, não quer atrapalhar, né? não, Isso, mas mas tem que falar, né? Tem que pode falar. parar que não tem problema não, não atrapalha não. A gente volta a leitura porque está escrito, não, não tem problema. Pode parar a qualquer momento, não atrapalha não. Átila tá falando alguma coisa, mano? Aonde ali... Onde é que Quê? estava aquela... Ali em cima, aquela... Tá, ó. Maravilhoso, tá. As almas mudam a indumentária carnal. O que é isso? Desencarno. Elas morrem, mas retornam. Então, mudar. Sim, mas Hoje nós temos as nossas reencarnações. Daqui a pouco o Cláudio vai ser outro, o Átila vai ser outro, a Leni vai ser outra. Nós vamos, nos séculos, nós vamos reaparecendo com outras indumentárias. É isso que ele está falando. indumentária... Corpos, Não, né? é que tá Outros Os falando corpos. em corpos. indumentária carnal, É entendeu? corpo. Outros corpos. É carnal. Logo, são corpos diferentes. Tá falando que é corpo diferente. Hoje, o que eu represento, né? É, cada um de nós temos um corpo diferente da outra encarnação. Então, vai ser de acordo com nossas necessidades evolutivas. Eu posso vir na outra encarnação como negro, como branco, como homem, como mulher, de acordo com a necessidade reencarnatória. Por isso que ele fala, as almas mudam a indumentária carnal, mas o espírito é o mesmo. Ah, sim. É de acordo com o que nós vamos evoluindo, né, professor Cláudio? A gente Isso. vai Com a nossa necessidade evoluindo como evolutiva. espírito. É. Vamos dizer que eu sou muito revoltado, etc. Aí eu posso vir na outra encarnação com uma doença terrível, porque eu não aprendi o exemplo da humildade, da paciência, eu vou vir. E de repente o Átila não, ele é uma pessoa tranquila, ele não precisa daquela doença. Então o corpo vai vir de acordo com a necessidade de evolução de cada um de nós. É que eu estava olhando isso aí e eu não discordo, né? Que conforme em outro planeta a gente vai ter formas, corpos diferentes, né? O que Uhum. o senhor acha disso? De acordo com a estrutura magnética e vibratória do orbe. Então, cada orbe, inclusive o perispírito, no capítulo 15 do livro Gênesis de André Luiz, de Kardec, perdão, Kardec fala que nós aqui encarnados, nós não temos a mesma estrutura perispiritual de um do outro. O meu perispírito é diferente do perispírito do Jorge, o perispírito do Jorge é diferente do perispírito da Maria das Neves, que é diferente do Vitor, etc. Porque o perispírito, ele recebe a, a, a vibração magnética da mente. Então, o próprio perispírito nosso é diferente um do outro. O corpo não, o corpo tem o mesmo tipo de matéria, mas o perispírito ele agrega
as estruturas magnéticas mentais, chamam de fluido mentomagnético. Então, no outro planeta, como a vibração é diferente, pode ser até matéria, mas esse azoto, esse carbono, ele é diferente daqui. Então, ele vai ter uma estrutura diferente. O corpo vai ser de acordo com aquela estrutura. Vamos dizer, por exemplo, os habitantes de Júpiter. O Júpiter é um planeta gasoso. Jamais uma vida sustentada na nossa matéria poderia se sustentar em Júpiter. Se eu for lá, assim como eu estou, eu não vou durar 10 segundos. Meu corpo vai se desfazer em 1 segundo. Então, para eu reencarnar lá em Júpiter, eu vou ter que ter uma indumentária de acordo com aquele planeta, que é um planeta gasoso. E assim infinitamente. Ok? Deu para entender, gente, ou não? Interessante. Ah, eu vou complicar um pouquinho mais você. Você não é Átila. Você está Átila. Perfeito. Sim, com certeza. Perfeito, é isso mesmo, né? Eu sou bem mais belo ainda. Que é a diferença de personalidade e individualidade, tá, gente? Vitor, Átila, Maria das Neves, Leni, Jorge são personalidades. Personalidade é a nossa encarnação atual. Individualidade é a soma das nossas encarnações. Então, a minha individualidade não é Cláudio. Eu estou Cláudio. A minha personalidade é Cláudio. Com o que eu estudei, com o que eu aprendi, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, com meus valores morais, forma a minha personalidade. Mas eu tenho uma individualidade. Essa individualidade geralmente é muito mais forte do que a personalidade. Geralmente é muito mais forte. É ali que guarda os nossos grilhões, os nossos monstros, aquele que todo mundo pensa, pô, o cara é maravilhoso, mas daqui a pouco o cara se explode, vira um monstro, porque eu sou aquilo. Essa é a verdade, é o que eu sou. O que eu estou aqui mostrando é aquilo que eu estou tentando ser, mas infelizmente ainda não sou. Esse é o grande, né? Por isso que a gente está indo, vai em psicólogo, vai em psiquiatra, vai em psicanalista, e está nessa busca frenética do conhecimento de si mesmo. Ok? Podemos? Deixa eu ver se falta aqui. Que Ih, é falta muito uma Tá, bonito folha. tá isso, faltando um né? pouquinho. Fala, fala, Vitor. Que é muito bonito isso, né? Bacana que hoje nós estamos buscando nos conhecermos, né? É, é, Mesmo com nossos erros. Pô, isso é maravilhoso. essa é né, a grande sustentação da vida é isso. Homem, conheça-te a ti próprio. Está lá no Santuário de Delfos, né? A mensagem de Apolo, o deus Apolo. Isso aí. É, vamos lá. Quem estava lendo mesmo, Ah, dona Leni? Ah, hein, Gente, professor, então, perdão, pode. vamos, Então fala, Vitor. A Átila vai falar. esse Fala, Átila. é que nós estamos quase terminando aqui, né? O senhor vai começar um novo trabalho ali com a apometria, né? Isso. Eu estou querendo Isso aí começar segunda-feira. isso aí ajuda ajuda a nós. Cara, uma É um enormidade, gente. trabalho que ajuda como se fosse um psicólogo, assim, entendeu? Porque eu vou trabalhar com personalidade. Personalidade é presente e múltiplas personalidades. Então, nós vamos comer, eu tô, se nada, né, dá errado, né? Mas eu tô querendo começar segunda-feira agora, né? Uma apometria coletiva. A gente faz individual, atendo as pessoas, né? Alguns já foram atendidos, mas a gente está com esse objetivo para ajudar as pessoas nesse sentido, e de qual vai ser o horário, personalidade, né? professor? Que Qual vai ser o horário? vai ser à noite. Deve ser por volta de 8 horas, 7 e pouca, mais ou menos, que é o único horário que eu tenho vago é esse. Mas Uhum. se conseguir entre 7 e 8, professor, Vou nós ver temos o se, Evangelho no Lar toda segunda também. vou ver se eu consigo adaptar, porque eu chego do horário, aí levo minha esposa no centro, depois eu busco minha esposa no centro. Então eu tenho esse tempo entre levar, aí eu chego em casa e depois eu tenho que sair para buscar ela de novo no centro. É o único horário que eu tenho vaga é esse, né? Aí eu pego meu horário é guindado ao horário dela. É que o senhor falou que é bem breve a reunião, né? É curta, uns 40 minutos no máximo. Não, nem 1 hora, não. Uma reunião.
aparentemente simples, né? Mas ela não quer dizer que seja assim uma reunião definitiva naquele horário. A gente pode mudar o horário de acordo com a necessidade das pessoas. Ah, esse horário eu não posso, a gente pode mudar, isso aí não tem problema, né? Isso aí a gente não quer dizer que seja uma coisa definitiva. O professor Cláudio, não poderia ser às 21, que já que o Átila falou isso aí, para Posso você não estudar daria? isso. 21 eu não Eu sei, porque acho. 21 eu tô fora de casa. 21 eu tô pegando minha Ah, esposa. Aí entendi. 21 não dá. Que é o horário que eu tô indo buscar lá que ela faz, Entendi. ela é dirigente de reunião de desobsessão. Aí eu tenho que ir lá no centro pegar. Eu levo ela de carro e busco ela de carro, que ela não tem carro. Aí eu tenho que ir lá pegar o carro e ir lá buscar. Aí eu fico nesse horário fechado, né, digamos assim. Aí eu chego da Entendi. escola às 6 e pouca, então esse horário que eu tenho é bem, bem curto, né? Ô, Cláudio, Oi. eu não conheço a apometria, tá? Dei uma pequena lida, mas parece que ela mexe com vidas passadas, não é isso? Exato. E esse tempo curto de 40 minutos e fazendo coletivo, se algum membro tiver algum problema né, vamos dizer, algum surto não pode acontecer nesse enquanto está tendo esse estudo coletivo, será que não pode acontecer e depois você ter que sair e deixar a pessoa um pouco assim? Não, mas eu já estou contabilizando isso, né? O prazo curto que é para atendimento de alguma necessidade, mas eu não vou fazer TVP. Eu tenho um diploma de TVP, tá, gente? Eu sou terapeuta de vida passada, já há uns 15 anos, eu tenho minha carteirinha, trabalho como TVP também, mas eu não utilizo a TVP na apometria coletiva, só utilizo dentro de consultório. Quando eu estou em consultório, eu utilizo o TVP. Hoje eu não uso mais o TVP, eu uso a captação psíquica, que, a meu ver, é extremamente mais eficiente do que a TVP, a terapia de vida passada. Mas nós não vamos motivar isso, não, porque eu sei que é uma questão mais íntima, e isso eu só faço quando é individual em consultório, que eu promovo a TVP. Vai ser uma alteração, a gente chama de estado alterado de consciência, mas não vamos entrar nisso porque a gente sabe que é mais complicado. Aí dificilmente vai acontecer isso, porque eu não vou motivar isso, não. Deu para entender já, Vitor? Tranquilo. Eu fiz essa pergunta porque Ótima pergunta. antes de ser espírita, eu fiz uma regressão, uma pessoa que vamos dizer que não tinha conhecimento, era um indiano e tal, eu paguei para essa regressão e ele me largou no meio do caminho e aconteceu coisas que eu fiquei com muita raiva, muito ódio de uma pessoa e a pessoa não quis, não interrompeu. Depois Uhum. da terceira vida que eu passei, ele interrompeu. E eu sei que se não fosse a doutrina espírita, eu, eu não teria entendido a situação minha com aquela pessoa, né? E hoje somos grandes amigos, mas eu tive muita raiva. Aí eu comecei a me chegar mais, É, sabedor de que é dentro da família que Deus coloca os adversários do passado para podermos aprender a nos respeitar, né? uhum. Então, e nos É, amarmos. só que na apometria a gente não faz a TVP, tá, gente? Eu sou terapeuta, mas eu não faço TVP na apometria, como eu falei, só em consultório. É, trabalhar personalidade não é trabalhar a vida passada, é diferente. Então a gente acessa, mas a pessoa não tem nenhum tipo de participação, que é diferente da TVP. Na TVP lá que o rapaz pegou o Vitor e fez, ele pegou o Vitor e fez o Vitor visitar essa vida passada. Na apometria, captação psíquica, o Vitor continua totalmente consciente, não vai visitar, quem visita é o captador, é diferente. Então não tem contraindicação, não tem sabotagem, mesmo se o Vitor não quiser, vai continuar. Na TVP, por exemplo, se a pessoa tem um problema nervoso, vamos dizer se o Vitor tem lá um problema de sistema nervoso, ele tem um problema sério, ele não pode fazer TVP. A mulher está grávida de 8 meses, não pode fazer TVP. A pessoa tem espectro autista, não pode fazer TVP. Então tem uma série de limitações. Eu mostro, quando a pessoa vem fazer TVP comigo, eu mostro um caso na anamnese, dou a ele um papel com a relação de contraindicações.
Essas contraindicações da TVP não tem na apometria, porque a apometria não faz esse acesso, é diferente. Tem. Aí o Vitor pode falar, mas Cláudio, eu conheço lá um apômetra que fez isso. O apômetra que está errado. Ele está trabalhando de maneira equivocada. É igual, por Eu estou com exemplo, uma vamos dizer amiga que em o Portugal. Vitor. Hã? Desculpa interromper. Eu estou com uma amiga em Portugal que eu até pedi que ela te procurasse. Ela fez apometria, não sei com quem lá em Portugal, e ela entrou em desespero, que a pessoa, eu acho, pelo que ela me contou, fez regressão e ela tá nervosa, não sabe o que fazer com o que ela viu. Enfim, eu acho que Uhum. ela misturou, né? Não sei. Eu Porque já às pensei vezes uma coisa, o eu entendo. próprio. Aí passei o seu telefone para ela, tem uns 2 dias isso. Ela é Aí de quando ela Portugal. entrar em contato eu esclareço. Porque tem apômetra que faz besteira. Vamos pegar um exemplo aqui. O Vitor, ele é dirigente de uma casa espírita. Ele faz desobsessão certinho. Aí vamos dizer, pegar um exemplo, tá, gente? O Átila é dirigente de uma casa espírita. O Átila faz reunião de desobsessão pública com a aberto, aí entra a pessoa que tem problema mental e faz. Ou seja, o Átila é espírita, o Vitor é espírita. Um trabalha correto, o outro trabalha incorreto. Ou seja, na apometria acontece a mesma coisa, como qualquer área. Você vai encontrar pessoas que trabalham de maneira equivocada. Aí você vai ter que consertar, aí que é mais difícil. É igual obra, né? Vai consertar uma obra mal feita. É muito mais trabalho do que você começar do zero. É muito mais complicado, né? Então, inclusive, infelizmente, nós temos pessoas que trabalham de maneira equivocada, né? Mas na apometria coletiva não vai ter nada disso. Isso aí é só na apometria, a gente chama de apometria terapêutica. Aí é diferente. Coletivo é só um trabalho mental, etc. Na terapêutica é que a gente atende, vai bem a fundo, né? Esclarecendo, né? Gente, nosso Obrigado. tempo acabou. Semana que vem nós vamos continuar e Leni continua do mesmo parágrafo. Falta só alguns 3 ou 4 parágrafos para a gente terminar a introdução e começar o capítulo primeiro. Nosso tempo acabou. Ok? Ok, boa noite, muito obrigado. Gostei muito. Vamos fazer a nossa prece final, então, antes da gente se despedir. Antes da gente fazer a nossa prece final, alguém tem mais alguma colocação, gente? Alguma pergunta? Eu gostei bastante da reunião, que o pessoal participou legal. A reunião é boa quando o pessoal participa. Ficar todo mundo calado é que eu fico preocupado. Falei, eu acho que ninguém está entendendo nada. Quando todo mundo começa a perguntar, falar, eu fico feliz. Professor é assim, professor quer ver todo mundo comentando. É, gente, ok? Vamos fazer a nossa prece então? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Bom, então vamos fazer a nossa prece. Vou botar aqui uma musiquinha de fundo aqui para poder é, ajudar aqui na nossa. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, agradecendo a espiritualidade, a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Estamos reunidos por mais uma vez sob a presença de Jesus, pedindo à espiritualidade, aos nossos amigos espirituais, que possa abençoar a vida de cada um dos presentes aqui na nossa sala. O nosso irmão Vitor, seus pais, o nosso irmão Átila, sua esposa, sua família, a nossa irmã Maria das Neves, que possa visitar a sua casa, seu lar, todos os seus parentes, a nossa irmã Lenir, que possa visitar também todos os seus familiares, do nosso irmão Jorge, que possa visitá-lo na figura do seu pai, da sua esposa, de todos os seus companheiros, de cada um de nós. Que o Senhor Jesus, que Deus Altíssimo, nos abençoe hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, professor. Gratidão, meus amigos. Até a próxima. Gratidão, professor, por mais esse estudo maravilhoso. Como é mesmo o nome do livro? Obrigado, Cláudio. Caminho da luz. Caminho da Obrigado. Luz. Maria das Neves, você quer que eu te envie Oi, o minha querida. PDF? Você quer que eu Oi? te envie o PDF? Você quer que eu te envie Envie, o PDF? envie, por favor. Tá Vou bom. botar lá no grupo Obrigada. também. Vou Ah, Então tá botar então lá bom. no tá. grupo também. E o Valeu, grupo da, gente. e o grupo da Boa noite. apometria? Como é que Ah, faz para entrar? manda um oi para mim para eu te mandar o link. Ah, no particular? É,
Mando Então eu te tá bom. mando lá o link. Ok. E a Bíblia, nós vamos continuar estudando? Uai, semana que vem é a Bíblia. Ah, cada 15 dias agora, né? Isso, fazer uma semana a Bíblia, da semana a Caminho da Luz. Ai, que bom. Tá Obrigada, bom? professor. Obrigada mesmo. Gratidão. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Obrigadão. Boa noite, Leni. Boa noite, o rapaz novo que entrou com o seu nome. É o Jorge Ribeiro, amigo nosso. Boa noite, Jorge. Tchau, Boa semana Vitor. pra Tchau, meu irmão. Obrigado, hein? Valeu. Boa Tchau. noite, Maria das Neves. Boa noite, Jorge. Você não tá... Você deve estar sem som, né? Deve estar sem som ele. Ele deve estar sem som. Você Deve sem estar com. imagem e sem som. O meu tá a câmera e ele o som. É isso aí. Valeu, Boa noite Vitor. Tchau. a todos. Obrigadão, hein? Tchau.